Metas fiscais, prestando conta das metas realizadas de maio a agosto de 2022. Estamos aqui com a presença do nosso contador, Márcio Magalhães, prestando conta dessas metas. E agradecer a presença de todos que se fazem presente aqui para assistir a nossa reunião. E eu passo a palavra aqui para o nosso contador Márcio Magalhães, que ele irá explicar melhor para todos nós. A palavra está com razão. Bom dia a todos. De acordo com a lei de resultado fiscal, o município é obrigado de 4 em 4 meses a realizar audiência pública para demonstrar as metas fiscais do período. Nesse caso, o período é maio a agosto de 2022. O objetivo é apresentar relatórios relativos ao segundo quadrimestre de 2022, prestar contas às sociedades sobre ações e projetos de administração municipal e oportunizar o cidadão a fazer parte das decisões do município, influenciando e controlando. O artigo 9 da Lei de Resultado Fiscal diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a audiência pública da comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, leis, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A pressão de contas e o respectivo parecer prévio. Relatório resumido da execução orçamentária. Relatório de gestão fiscal. Edital de convocação. Esse edital deve ter sido publicado nos instrumentos do município, diário oficial, etc., onde convoca a população para que participe da audiência pública. Apresentação: receitas orçamentárias, despesas orçamentárias, resultados fiscais, índices constitucionais e legais. Execução orçamentária e financeira, resultados até o segundo quadrimestre de 2022. Receitas orçamentárias. Aí estão as receitas orçamentárias, que a gente vê aí, as receitas correntes. Foi prevista 112.112.090, realizada até o período, né? Até o mês de agosto, 101.152.504,82, sendo já concretizado 90,22% do orçamento. Despesas orçamentárias. A gente tinha uma previsão de 102.237.524, foi executado até agosto 85.004.533,16 reais. Despesas orçamentárias liquidadas por secretaria. Aí nós temos na Câmara Municipal 1.811.000, na Procuradoria 116.000, na Controladoria 73.000, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 634.000, Secretaria Municipal de Administração e Finanças 8.321.000, Secretaria de Governo 756.000, Secretaria de Educação, Esporte, Cultura, Desporto e Lazer 5.110.000, Fundeb 38.938.000, Secretaria de Saúde 3.298.000, Fundo Municipal de Saúde 11.144.000, Secretaria de Ação Social 406.000, Fundo de Assistência Social 1.129.689 reais, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 69.903, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 9.399.288 reais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento 776.000, IMUP 6.481.000, Agência Reguladora de Água 144.000. Resultados fiscais. Resultado orçamentário. O resultado orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através de diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas da despesa orçamentária. Se o resultado for positivo, temos superávit, receita maior que a despesa.
Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, que é a despesa maiores que a receita. Para a apuração do resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise. O resultado orçamentário segundo o quadrimestre. Receita orçamentária igual despesa orçamentária igual ao resultado nulo. Receita orçamentária maior que a despesa orçamentária igual ao superávit orçamentário. Receita orçamentária menor que a despesa orçamentária, déficit orçamentário. Resultados fiscais. Resultado orçamentário segundo quadrimestre. Receitas previstas, 113.573.500. Realizadas, 92.622.277,06. Resultado orçamentário, 5.307.610,65. Resultados fiscais maior que o resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre a receita e despesas primárias, despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas de despesa com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativo, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica a parcela do aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo, superávit, é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Resultado primário segundo quadrimestre. Resultado primário, nós temos aí a receita prevista, 104.698 e realizada 92.722. Despesas fiscais atualizadas, 110.610, liquidadas 86.606. Resultado primário, 6.115.951. A meta do resultado primário era 4.096. Resultados fiscais é maior que o resultado nominal. O resultado nominal está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica o aumento do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica a diminuição do saldo da dívida. Resultado nominal do segundo quadrimestre. Nós temos um resultado aí que importou em 10.526.980,50, a meta era menos 427.263,48. Resultados fiscais maior que a dívida consolidada. Conforme estabelecida a lei de resultado fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses. Decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integra a dívida pública consolidada das operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constatado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo ente da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes. Os resultados fiscais, dívida consolidada segundo quadrimestre, nós temos aí uma dívida consolidada do exercício anterior, que importava em 31.409.000, até o segundo quadrimestre, essa dívida ficou em 30.147.000, então houve uma diminuição, certo? Então, o limite definido por resolução do Senado Federal, 120%, estamos aí 149.627.680.68, e o limite de alerta 134.664.912. Índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso do recurso público. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental, além dos limites fiscais previstos na LDO. Como veremos a seguir, há muitos limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. Índices constitucionais e legais. A despesa com o pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, inciso 3, e alíneas A e B, determinou que a despesa total com o pessoal do município não poderá exceder o limite de 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma da despesa com o pessoal nos meses
em curso, mais os 11 meses anteriores, pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, a única despesa com pessoal do período executivo de Serra do Ramalho ficou em 53,68%, atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Índices constitucionais e legais, a apuração do cumprimento do limite legal. Ali temos a receita corrente líquida, 124 milhões, e a despesa com pessoal, 67 mil, que dá 66.935, que está exatamente 53,68%. Índices constitucionais e legais, percentual aplicado em saúde. A Constituição exige que o município aplique no mínimo 15% das receitas resultantes de imposto e transferências nas ações de ação pública, de saúde pública. O município de Serra do Ramalho, até o mês de agosto de 2022, aplicou 5.801.984,54, valor que equivale a percentual de 15,40% da arrecadação dos impostos e transferência no período. Esse índice é superior ao exigido pela constitucionalmente exigido. Aí está, 15% é o exigido, o município aplicou 15,40%. Percentual aplicado à educação. A Constituição exige que o município aplique no mínimo 25% das receitas restantes de impostos e transferência na manutenção e no desenvolvimento da educação. O município de Serra do Ramalho, até o mês de agosto, aplicou 42.231.634,81, valor equivalente ao percentual de 25,28% da arrecadação dos impostos e transferência no período. Esse índice é o superior ao constitucionalmente exigido. Ali nós estamos os números, são as receitas e o percentual 25,28%. Índices constitucionais e legais, percentual aplicado no Fundef. Até o mês de agosto de 2022, o município de Serra do Ramalho aplicou o percentual de 73,28% das receitas recebidas do Fundef na remuneração dos profissionais do magistério. Esse percentual é superior ao exigido. Então, a receita do Fundeb foi 38.588 e foi pago com professores e obrigações 28.282.626, que equivale a 73,29% do recurso que ingressou do Fundeb. Conforme estabelecido no artigo 27 e 28 da Lei 14.113/2020, nova lei do Fundeb, dos recursos recebidos do VAT, o valor anual total por aluno no município deve aplicar no mínimo 15% com despesa de capital e no mínimo 50% da educação infantil dos recursos globais recebidos do exercício. Até o mês de agosto de 2022, o município aplicou 29,45% e dos recursos recebidos de despesa de capital e 70,55% dos recursos recebidos em educação infantil. O limite de aplicação está ali 50% e o percentual aplicado 70,55%. Isso é os números e as metas que nos obrigam a demonstrar, e foi demonstrado aí, referente ao segundo quadrimestre de 2022. Se alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado, está na hora para a gente tentar esclarecer. Se não tiver, é isso que a gente tinha que expor nessa audiência pública. Muito obrigado a todos. Esses arquivos vão ficar aí na Câmara com o seu Adilson aí, para qualquer dúvida, certo? Vocês examinarem.